Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa noite. Hoje nós estamos estudando o nosso último estudo sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus. E que bom que nós pudemos vir aqui para aprender na palavra de Deus, aprender na casa do Senhor e poder entender um pouquinho mais daquilo que são os dons que Deus deu para a sua igreja, para que a sua igreja pudesse trabalhar e ministrar a sua obra enquanto aqui na terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura está em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 8, nós vamos ler a parte B, esse estudo que foi escrito pelo pastor Marcos Ramos Germano, ou Marcos Germano Ramos, eu não tenho certeza agora qual que é a ordem. Pastor Marcos Germano é o coordenador dos trabalhos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Suíça e também na França, O pastor Marcos Germano, ele é um bom pernambucano, em quem não há dolo, que chegou na Europa para ser tapeceiro e hoje é um dos principais coordenadores do Ministério do Belém ali na Europa, servindo a Deus de maneira tão linda junto com a sua família, Ele é o pai do Mike, e o Mike é aquele adolescente, aquele jovem, hoje casado já o Mike, que tem aquele lindo testemunho, que eu certa vez contei para os irmãos que ele tinha uma prova muito importante da faculdade para fazer, era um teste final da sua faculdade, e ele tinha que responder, ele tinha que estudar 300 perguntas, porque 3 perguntas das 300 ia cair na prova. 3 perguntas das 300, e ele estudou a semana inteira com seus amigos e foi dormir chorando porque não conseguia achar, mas antes de dormir ele ligou para o pai dele e falou assim: pai, eu não vou passar, eu não vou conseguir passar, pai, não vai dar certo, não vou conseguir fazer essa prova, vai dar tudo errado. E o pai orou com ele, o pastor Marcos Germano orou com ele: meu filho, calma, Deus vai te dar uma solução, Deus vai te ajudar, eu sei, você estudou tanto, meu filho, Deus vai, não pai, eu não vou conseguir. Mas aí antes de dormir ele pegou o violão dele e adorou a Deus e cantou alguns hinos, e ao terminar aquele tempo de adoração, de louvar a Deus com aqueles hinos, ele foi dormir. E por volta das 3 da manhã ele se acordou e ele ouviu Jesus falando para ele, falou assim: anota, essas são as 3 perguntas que vão cair na prova. Glória a Deus, que lindo. E ele acordou e anotou e começou a sentir a presença de Deus e chorava, e foi até o quarto do seu companheiro e bateu na porta. O rapaz atendeu, era 3 horas da manhã. O que você quer aqui, Mike? Da manhã não deu prova. Ele falou: não, meu amigo, é que Jesus apareceu para mim. E ele disse que as 3 perguntas que vão cair vai ser essa. E o companheiro dele falou assim: tá bom, yeah, you're right. Até parece que isso vai acontecer, Ele disse que no outro dia de manhã eles sentaram relativamente próximos um do outro, e a hora que chegou a folha, que eles abriram a folha, as 3 perguntas que Jesus tinha dito para ele que ia cair. E aí o rapaz pegou, olhou para trás pro Mike, com aquele olhar regalado, falou assim: rapaz, o que é isso que está acontecendo? E quem contou, parece que no culto de domingo, que Deus tinha feito isso, foi o amigo dele. Ele falou assim: eu vou contar isso, porque eu preciso de contar alguém porque isso aconteceu, E agora ele é funcionário de um dos maiores bancos do mundo, na Suíça, depois que ele conseguiu terminar aquela faculdade onde Deus abriu a porta. E essa é a família missionária, Nós estamos aprendendo hoje de dons espirituais desses homens que têm vivido os dons na sua vida para a glória do nome de Jesus, Nós não estamos aprendendo aqui na teoria, nós estamos aprendendo gente que vive dom para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Vamos lá. E o que reparte, em Romanos 12, versículo de número 8, e o que reparte faça com liberalidade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo, ele apresenta a galeria dos dons que não são voltados para o destaque pessoal, mas para fortalecimento do corpo. Aqui a gente vai ver hoje que hoje nós não vamos falar sobre aqueles dons que causam alarde, por exemplo, o dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de operação de milagres. Não, nós vamos falar hoje sobre os dons que eles aparecem em silêncio, que eles aparecem no cuidado. Eu fico tão emocionado quando eu falo isso. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque eu acho que isso move a igreja de uma forma tão linda, tão bonita, E isso, na verdade, irmãos, é o divisor de águas em muita coisa que a gente faz,
Nós temos vivido dias, irmãos, de tanta apreensão em tanta gente. Tem tanta gente com o coração, sabe, pequeno, amargurado, preso em tantas coisas, em tantas situações, em tantos problemas. O Senhor tem essa oportunidade para nós aqui nos deleitarmos nesse estudo, para pensar um pouquinho onde é que Deus vai nos usar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E usar mesmo de maneira, não que traga foco para nós, mas principalmente foco àqueles que nós vamos servir, né? Romanos 12, versículo de 5, fala assim: assim, nós somos muitos, mas um só o corpo de Cristo, e individualmente nós somos membros uns dos outros. Nesses dons de serviço, a gente vai ver um destaque hoje de 3, né, que é o dom de repartir, a distribuir com generosidade, não é? O presidir, que é liderar com zelo, e também o exercer misericórdia, que é agir com compaixão, socorrendo os necessitados, com alegria e empatia genuína. Mas todos esses dons, eles dependem de algo essencial na igreja, né? Que é o conhecimento espiritual. Não um saber meramente intelectual, mas um discernimento que nasce da palavra e do Espírito, para que saibamos quando e como e a quem servir. Precisamos de cristãos, então, maduros, que compreendam o valor de cada dom e exerçam como mordomos fiéis do que receberam da graça de Deus. Nesse estudo nós vamos ver que o conhecimento dos dons conduz a um serviço eficaz revelado nessas atitudes, né? A primeira delas é a generosidade sincera, que é o repartir, porque você sabe que tem generosidade que não é sincera, não é verdade? Tem generosidade sincera e tem generosidade que não é sincera. Qual que é a generosidade que não é sincera? Aquela que a pessoa faz para promover ela mesma, né? Aquela que ela faz a generosidade e depois fala assim: meu amigo, tive que ajudar o fulano. Isso não é sinceridade, né? A generosidade sincera, irmãos, ela quer ver o bem de quem deu, né? A generosidade que não é sincera, por exemplo, é aquela que depois fala assim: mas o que você fez com aquele dinheiro lá que eu te dei? O que você fez com aquela bênção lá que eu ajudei você? Ou a generosidade que não é sincera eu lembro que eu te ajudei, viu? Você devia fazer agora o que eu estou mandando. Não é? Essa generosidade não é sincera, né? A generosidade sincera é aquela que fala assim: não, aquilo que eu fiz para o Senhor, e que bom que eu consegui abençoar a vida do meu irmão. A liderança comprometida no presidir, né? O que a liderança comprometida faz? Primeiro, o que é a liderança? É influenciar as pessoas para fazer aquilo que é o bem comum, não é? E uma liderança comprometida, mais uma vez, o interesse dela é o bem comum. O interesse dela não é que ela seja promovida no cargo dela. O interesse dela é que as pessoas sejam abençoadas, cada um onde está. Não é? É um presidir com que exista, por exemplo, compartilhamento das bênçãos entre as pessoas na casa de Deus. E outra coisa, a compaixão alegre, né? Aí o exercício da misericórdia de maneira alegre. A gente vai ver como é bonito isso, né? Vamos lá, primeiro, repartir. O Gordon Fee, que é um dos irmãos que o pastor Marco Germano estudou, ele apresenta que a generosidade livre e pura como fruto da presença do Espírito de Deus, ela capacita o corpo a expressar dons práticos, às vezes visíveis, né? Que é o vamos falar em línguas, outras vezes discreto, como a generosidade sincera. Ao repartir com simplicidade, o crente manifesta o fruto do Espírito, sendo também uma fonte de ministério espiritual. Quando alguém é escolhido para repartir recursos, sejam materiais, humanos ou financeiros, na obra de Deus, isso é uma obra espiritual. Levantar alguém para repartir as coisas na igreja não é simplesmente alguém para gerenciar um artigo material. Repartir, segundo a generosidade bíblica, ela não é simplesmente falar assim: olha, é 50% para isso, 50% para isso, e o resto não sobrou mais nada, né? Ou 5% para isso, 5% para isso. Não, é segundo uma visão bíblica, espiritual, né? Porque você sabe disso. Tem coisa que você gasta mais, mesmo sem você poder, porque é um investimento, não é? E tem coisa que você, mesmo sabendo que aquilo é um benefício imediato, você retém por causa de alguma coisa que tem lá na frente. Quando você vai repartir dentro da igreja,
Muito mais do que isso, é uma questão espiritual, porque existem muitas esferas que você não está enxergando, que você não está vendo. E que você precisa, com muito zelo da parte de Deus, ministrar sobre a vida de pessoas, para que elas sejam alcançadas com aquele recurso, mesmo quando você não está enxergando que aquele recurso vai promover aquilo que você achou que ia promover. Não é? É por isso que a obra de Deus, irmãos, ela não é feita pelos olhos, ela é feita pela fé. Ela não é feita pela vista. Né? Na igreja primitiva houve um problema registrado em Atos 6, onde houve a necessidade de escolher pessoas para repartirem com liberalidade. Né? A aparente ausência de liberalidade fez com que houvesse murmuração e necessidade de escolher pessoas que o fizessem de maneira equânime. Né? É verdade que aqui foram instruídos os diáconos para isso. Embora repartir não seja necessariamente ser um diácono, o repartir também é um serviço diaconal. Outro exemplo da multiplicação dos pães e peixes é a doação do jovem que entregou a cabeça do corpo, o Senhor Jesus. Ele entregou os pedaços aos discípulos e os discípulos repartiram por toda a multidão. Aqui outra coisa interessante é que nem sempre quem reparte, né, na maioria das vezes, reparte dos seus recursos. Olha que interessante, né? De quem que era o recurso que Jesus recebeu? Não era do menino? O menino entregou o seu recurso para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus multiplicou aquele recurso, abençoou aquele recurso, multiplicando ele, e entregou os discípulos para que eles repartissem. O recurso era dos discípulos? Não. O recurso era o Senhor Jesus que mandou. Agora os discípulos tinham que repartir. É por isso que é muito importante, irmãos, né? E aqui a gente fala um pouquinho de oferta também e de dízimo, que nós oremos pelas pessoas que estão em cargo da igreja, para eles repartirem o recurso. E que você saiba que o seu recurso, quando entregue ao Senhor, ele multiplica. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou contribuir porque é tão pouco que eu posso. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Contribua. É pouco que você pode contribuir, contribua com pouco. É muito que você pode contribuir, contribua com muito. Mas não deixe de contribuir. Não deixe que a contribuição passe uma coisa que seja desapercebida no seu culto. Olha, eu tenho observado, né, e percebido, irmãos, que não é a quantidade de quem contribui, mas de como as pessoas contribuem, como as pessoas são abençoadas, como Deus abençoa aquele que faz com liberalidade, né? E como Deus abençoa aquele que também retribui, comparte, né? Reparte com liberalidade. Aquele que não fica, segurando. É tão bonito às vezes ver na igreja, irmãos, quando a gente, por exemplo, tem comida, né? Aqui na igreja. E eu percebo como os irmãos às vezes têm um prazer, irmãos, em repartir a comida, né? Em que ninguém fique com fome, em que ninguém tenha comido pouco, né? Quando a gente às vezes vai comer, a quantidade de comida que a gente tem sempre sobra, não é? É assim uma bênção. Isso por quê? Porque quem está fazendo, quem está repartindo o recurso que ele recebeu, está repartindo com liberalidade. Está fazendo, eu quero que todo mundo fique bem alimentado, eu quero que todo mundo possa sair daqui bem, né? E nós precisamos de ter esse cuidado na igreja e pedir para que Deus nos use assim, né? Para que nós possamos repartir os recursos. Aqui o texto vai dizer para a gente um pouquinho de grego, para a gente dar uma olhadinha. Eu não quero me ater muito nisso, mas o do verbo aqui, metadidomi, né, que é o que está escrito aqui nesse primeiro, metadidos, né, que vem do metadidos, é o metadinomi ali embaixo, né? Ele significa compartilhar, dar uma parte, uma porção de alguma coisa, né? E aí com generosidade, que é o haplotete, que é simplicidade, sinceridade. Sabe o que é uma coisa simples? É uma coisa que não é muito rebuscada, sabe? Não é muito pensada. Não, eu vou repartir isso aqui, mas peraí, eu tenho que atentar. Não, simplicidade. Atenção sim, mas simplicidade, né? É o simples. Corta o pedaço e manda. Não, eu vou cortar, mas eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Não, simples. Reparte e entrega para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? O significado ampliado do texto diz que a generosidade de mão aberta, liberalmente, sem motivação diferente, sem segunda intenção ou duplicidade. Paulo enfatiza não apenas o ato de repartir, mas a atitude do coração em repartir, não é? Não é simplesmente o ato de fazer as coisas, de repartir as coisas, mas é a atitude do coração, né? Não, deixa eu dar um pedaço maior aqui, que essa pessoa aqui na igreja é importante.
essa pessoa aqui eu não posso deixar de ajudá-la porque é uma pessoa influente. Não, não é assim não. Não é assim não. De vez em quando você se encontra fazendo umas visitas, irmão, e repartindo do amor de Cristo, uma pessoa fala assim, essa pessoa nunca mais vai olhar aqui na minha cara, mas não tem problema, né? Eu lembro que um dos meus irmãos que mais nos abençoa aqui na igreja, que tem cooperado com a gente nesses últimos anos que a gente está aqui, a primeira vez que eu compartilhei desse irmão, que ele estava no culto com a gente, né? Eu olhei assim e falei assim, eu sei que eu nunca mais vou ver esse irmão aqui na igreja. Pensei comigo, né? Tratei ele com todo o amor que eu sempre tenho. Mas na minha cabeça eu falava assim, eu sei que eu nunca mais vou ver ele. Minha surpresa, 15 dias depois, ele voltou e está com a gente até hoje, nos abençoando e compartilhando aqui da parte de Deus conosco, né? E eu fico feliz, né? Porque o que motivou ele a ficar é que ele achou um ambiente amoroso, né? E eu lembro que naquele dia, o que eu fiz? Eu não retive. Ele falou assim, legal, eu sei, eu estou imaginando aqui que essa pessoa não vai vir, então deixa eu tratar ela com frieza. Não retive. Que bom que está essa pessoa aqui, que bom que ele veio aqui hoje, que bom que esse irmão decidiu, de tanto lugar que ele tinha para ir hoje à noite, ele veio aqui na igreja. Deixa eu tratar essa pessoa com todo o amor que eu posso tratar, né? Compartilhe, repartir da graça de Deus, do amor de Deus, né? As bênçãos da generosidade, a palavra de Deus fala que o Senhor repartiu a medida da fé com cada um. Olha só, Deus também reparte. Ele pegou um pedacinho de fé e deu para cada um, para todo mundo ter a mesma parte de fé. Ele deu com liberalidade. Até mesmo uma pessoa que não tem Deus, tem fé. Ele não tem fé em Deus, mas ele tem fé, porque Deus repartiu a fé. Ele não reteve a fé, ele repartiu a fé. Não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais à frente, a gente vê mais um outro dom. Mas antes disso, ainda tem mais o seguinte, né? O comentário Beacon diz que o que reparte como dom espiritual é ministerial. A generosidade aqui não se limita à caridade pessoal, mas é compreendida em uma manifestação da graça que atua por meio da entrega voluntária dos recursos que Deus confiou aos cristãos. Tá? E aí a gente tem aqui o metadidos, de novo, os recursos que são seus, incluindo o tempo e os bens. A doação pura, sem segundas intenções, com simplicidade espiritual e honestidade. Né? Repartir com sinceridade é a manifestação do mover real e especial do Espírito Santo. Daí porque é um dom e não apenas um conhecimento. Não é um ato mecânico, né? Mas é algo comunitário nas práticas pentecostais, a partilha, na oração, na ajuda e na hospitalidade. E aí a gente vem a um outro dom que é muito interessante, que é o dom de presidir, não é? E o dom de presidir aqui é uma capacidade que Deus deu aos líderes, a certos líderes, com dons de governo na casa de Deus, para liderar, coordenar, supervisionar outros obreiros, para cuidarem do rebanho com dedicação e prontidão. E aqui é uma coisa bonita, né? Quando a gente vai para Tiago e fala, por exemplo, da sabedoria que não vem de Deus, ele fala assim que ela cria facções, não é? Ela cria grupos na igreja. Quando é uma sabedoria que não vem de Deus, né? Ela é maligna, né? Ela faz política e faz politicagem. Mas a sabedoria que vem de Deus não é assim, ela é pacífica, ela é benigna, ela é feita para o bem. Então, esse dom de presidir que Deus dá a algumas pessoas, ela não traz conflitos. Não é que não exista conflitos, é que o presidir daquela pessoa é para não trazer conflitos. E aí eu me explico, ok? Não quer dizer que alguém não ache problema com aquele que Deus levantou para presidir. Quer dizer que aquele que está levantado para presidir, olha o seu trabalho de maneira que ele não quer criar conflitos. Ou seja, quando ele é levantado por Deus para presidir, ele não fala assim, agora eu quero ver com aqueles que foram contra mim. Ele não é assim. Aquele que é levantado para presidir, ele fala assim, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, agora vai se arrepender, né? Agora que eu alcancei essa posição, eu vou sair atrás de todo mundo que me fez sofrer. Não, é sem conflito, ela é pacífica. Ela vê o obreiro que está crescendo, ou então um obreiro auxiliar, um obreiro que está junto ali na obra, alguém que está servindo, ele quer o bem daquela pessoa. Ele quer o bem do rebanho. O trabalho dele é fazer com que a igreja seja administrada e organizada de maneira tanto organizacional como de organismo para o bem.
É por isso que quem preside precisa de fazer isso com zelo, né? E sente alegria. E sente alegria em fazer isso. Aquele que está à frente é o líder dirigente, né? Ele faz com zelo, com diligência, com empenho. O dom de presidir não é apenas uma função administrativa, mas um chamado espiritual para conduzir o povo de Deus com responsabilidade, humildade e amor. E aí o que acontece? E aqueles que estão debaixo e reconhecem o dom de presidir que Deus deu àquela pessoa, não tem problema de se submeter à presidência dela. Isso que é bonito, não é? Por quê? Eu sempre costumo falar, a gente tem um curso na nossa igreja que é o curso mais importante que a nossa liderança faz, que é o curso de autoridade espiritual, né? E no curso de autoridade espiritual a gente tira um dos principais borrões que existe hoje em você falar de liderança, né? Que é a questão hierárquica, ok? A questão hierárquica da liderança, como o mundo a promove, é uma hierarquia de valores. Aquele que está no topo vale mais que quem está embaixo, não é? Que é um pensamento grego, estoicista, não é? Aquele que está mais em cima na pirâmide tem mais revelação do Logos, que é a revelação da deidade dentro do pensamento grego, que João usa para explicar o Senhor Jesus, né? Aquele pensamento do Logos, né? Do verbo, daquela expressão de sabedoria. Quem está mais em cima na escala de valores hierárquico recebe mais revelação do que quem está embaixo. Dentro daquilo que Deus falou para presidir, nos ensinou para presidir, não é assim. Aquele que mais recebe de Deus o dom para presidir, mais ele se rebaixa, mais servo ele é. É o contrário. Não é uma questão de hierarquia e de posição, mas é uma questão de função e de organização, de ordem. As funções na casa de Deus é uma questão de ordem. É por isso que a presidência, dentro do aspecto do dom espiritual, ela é para dar ordem ao trabalho, ordem à igreja. É para abençoar o povo, não para isolar a pessoa do presidente e fazer dele um semideus. Essa é a grande diferença. É para trazer consciência à igreja, do caminho da igreja, daquilo que a igreja propõe, de como que a igreja é, não é? Para trazer consciência e serviço, e unidade ao corpo, não é? Uma das coisas que a gente mais preza, irmãos, enquanto aqui emulando, né, aqueles que Deus levantou para nos presidir, né, e entendendo a visão, uma das coisas que a gente mais promove na igreja, né, pelo Espírito de Deus, é a unidade do corpo, não é? Eu vou falar uma coisa para você, eu não admito ninguém ficar brigado com ninguém na igreja, eu não admito. Eu pessoalmente, né, eu aqui ocupando a posição do pastor dessa igreja, que é o pastor Joel, né, mas ocupando a posição dele aqui, enquanto ele é ausente aqui de nós no Ministério do Belém, né, e ocupando a posição de pastorear do Senhor Jesus Cristo de maneira de representá-lo aqui, né, eu não admito que ninguém fique mal de ninguém aqui não. Eu acho isso um absurdo. Pastor, alguém comentou sobre o culto de domingo passado, atrasado? A comunhão que a gente sentiu aqui. Glória a Deus. Muito forte. Né? Glória a Deus, depois do almoço, todo mundo foi algo muito bom, né? Eu prezo por isso. Que isso seja uma coisa constante no nosso meio. A nossa comunhão, nós estarmos juntos, nós comemos juntos, nós servimos juntos, e nós carregarmos as cargas uns dos outros, não é? Olha, quando eu recebo reclamação de outro irmão, eu nunca dou razão para o irmão que está reclamando. Não importa quem o irmão seja, né? Mas a pessoa é muito próxima de mim, está reclamando de uma situação, eu não admito. Você tem que entender aquela pessoa. Você tem que entender aquela pessoa. Se você aprender a amar aquela pessoa mais, você não vai ter problema com ela. O pastor Joel conta uma história que eu acho que uma das mais que eu mais gosto que ele conta, né? Ele falou que certa vez tinha um irmão que congregava em outro lugar, um irmão brasileiro, congregava em uma outra igreja, e falou assim: pastor Joel, olha, estou tendo muito problema lá na minha igreja, lá o pastor está fazendo muita besteira, eu vou congregar com o senhor. E ele sabia que esse irmão era caco de vidro, uma pessoa difícil de imaginabilidade. Ele falou: não, meu amigo, pelo amor de Deus, faz isso não. O seu pastor precisa de você. Fica lá para ajudar ele e tal, né? Ajuda ele lá, né? Você vai, agora que ele está passando por uma dificuldade, você vai abandoná-lo? Você precisa de ajudar ele. Ah, pastor, eu estou achando que o senhor não está querendo que eu venha, né? Não, meu amigo, eu quero que você ajude o pastor. Ele falou assim: realmente eu queria que ele ajudasse o pastor, mas eu também queria que ele não viesse. É verdade, as duas coisas são verdade. Aí disse que passou um tempo, ele falou: ó, pastor, o senhor querendo ou não querendo, eu vou vir.
Eu vou vir, eu vou congregar com o senhor querendo eu ou não querendo eu. Ele falou, ai meu Deus, tá bom. Então vem, irmão. E aí disse que o pastor foi orar, ele falou assim, Jesus, como é que eu vou fazer? Aquele irmão é difícil, Jesus. Eu já vi o jeito que aquele irmão, ele atua, a maneira como ele faz. Como é que eu vou fazer, né, para presidir sobre ele? Como é que eu vou fazer se eu tenho dificuldade? E aí o Espírito de Deus falou assim para ele, ama ele. Ama ele. Se você amar ele, você vai ver que muito defeito dele vai embora. Né? O amor, irmãos, cobre uma multidão de pecados. Né? E ele falou assim, eu fui virar e virei a chave. Assim, tá bom, então a chave agora é amor. Tá, pum, virei a chave. Sabe o que aconteceu? Aquele cara virou um dos melhores amigos que eu tinha na igreja. Falou para nós. Nos ajudou, ficou aqui muitos anos e foi meu amigão enquanto esteve aqui. Né? E nós fizemos muita coisa para Deus juntos, porque eu virei a chave. Né? Então aquele que preside, isso em qualquer âmbito da sua vida, irmão, né? O líder da casa, né? o varão, né? Liderando a sua casa, irmão. Irmão, tem um monte de coisa que você resolve no amor, não é? Peça para Deus te abençoar por isso, né? Eles devem fazer com cuidado. Presidir, irmãos, tem que ser com muito cuidado. Aqueles que se mostrarem fiéis no desempenho dessa incumbência, às vezes passam muitas dores, mas não deixam escapar nenhuma oportunidade que passa para promover isso no corpo de Cristo, né? O dom de presidir, irmãos, começa no nosso lar. Ele começa servindo as pessoas da nossa casa, né? O presbítero deve saber governar bem a sua própria casa. Esse é um critério para governar a igreja. É aqui o Senhor Jesus, no capítulo 20, versículo 25 ao 28 de Mateus, ele fala assim, olha, vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Lá fora é assim. Não será assim entre vós. Vocês não vão estar na igreja para exercer poder sobre as pessoas, né? É por isso, irmãos, que até que por aparência, as pessoas aparecem e falam assim, estão querendo me dominar, eu me entristeço, não é? Porque não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para servir uns aos outros, não é? Não será assim entre vós, ao contrário, quem quiser ser importante deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Eu conversava com um pastor amigo essa semana e falei assim, o sonho da minha vida enquanto pastor é ser um coadjuvante na vida das pessoas. As pessoas são aí o ator principal da sua própria história, não é? Eu quero ser um coadjuvante que participou e abençoou ela de alguma forma, né? Que daqui muitos anos que eu falei assim, olha, a época que eu passei em Los Angeles, ou teve aqui um dia aqui em Los Angeles, um pastor que me ajudou muito, né? Como é que é o nome dele? Eu não lembro, é um moreninho assim, meio careca, não lembro o nome dele não, mas eu lembro que ele me ajudou muito. Você já ganhei minha pedra. Não precisa de lembrar de mim, me lembrar de nada, só precisa de lembrar que o Senhor Jesus usou minha vida para abençoar você, não é? O Senhor Jesus quer que nós lembremos dele através dos dons que nós exercemos, né? Eu lembro que Jesus mandou um irmão que passou por aqui e nos abençoou muito, para a glória do nome de Jesus, não é? Glória a Deus. O dom da misericórdia, não é? O que exerce misericórdia com alegria. Isso aqui é um negócio extraordinário. Olha, quando eu entendi isso aqui, enquanto eu estudava, eu dei tanto glória a Deus, né? Porque no contexto dos dons para servir, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de ministérios que edificam o corpo. Entre eles está esse de misericórdia. A palavra usada por Paulo no original é a palavra eleon, que significa agir com compaixão profunda e ajudar os aflitos, aliviar o sofrimento com atitudes concretas. Não é? Não é falar tadinho. Ter misericórdia não é falar tadinho, é agir de maneira concreta. O que significa? Este é o dom que, diferente de um sentimento passageiro, trata-se de uma capacidade dada pelo Espírito Santo para cuidar dos que sofrem com constância, generosidade e ternura. Mas Paulo não fala que para por aí, diz que deve ser exercício com alegria, né? Em hilorotete. Isso é com disposição interior, bom ânimo, prazer de servir. Essa semana eu fiz uma visita no hospital.
a uma pessoa que está muito doente, né? A situação dela é complicada. Mas, irmãos, na hora que eu abri aquela porta, não é de ver a pessoa no hospital, mas é de saber que eu estava ali para orar com ela e para compartilhar com ela num momento que saía fora daquele momento ruim que ela estava passando. Eu fiquei tão alegre. Eu fiquei tão feliz de olhar para dentro e ver a pessoa bem cuidada, cercada, junto com a esposa. E eu não fiquei feliz de vê-la no hospital. Eu fiquei feliz porque eu pude ir ao hospital para vê-la. Entende a diferença? Eu não fiquei alegre de vê-la no hospital. Eu fiquei alegre por ir no hospital e poder vê-la. Eu não fiquei alegre por orar pela pessoa que estava doente. Eu fiquei alegre porque enquanto essa pessoa estava doente, eu pude orar por ela. Exercer misericórdia com alegria. A pessoa falou assim, puxa, obrigado que você veio, que você tomou. E você está feliz que você fez isso. Você está alegre, puxa, que bom que eu pude vir aqui. Paulo nos chama a exercer misericórdia com alegria. Não é? Você está às vezes lá no meio de uma situação difícil e tal, né? Eu já falei para nem sempre todo mundo acredita nisso, não tem problema, né? A gente continua fazendo do mesmo jeito, não é? Mas às vezes a pessoa fala assim, eu falo para a pessoa, me chama para mudança, eu ajudo, né? E eu lembro que eu fui fazer a mudança de alguns aqui já, né? Graças a Deus por isso. E eu fico feliz da vida de ir lá fazer a mudança. Por quê? Né? Ele pagou a pizza. Eu fico feliz da vida de poder ir lá, né? Tá junto. O prazer é muito bom, né? Não é? De poder estar num momento difícil da vida da pessoa. E poder ser você que está lá. Você que está lá, que está compartilhando, está abençoando, está junto, né? Exercer com alegria a misericórdia. Deus nos chamou para exercer misericórdia com alegria. Amém, aleluia. Com felicidade, né? Não ficar, não, tem que estar aqui, né? Eu sou um pastor, né? Tem que vir, não. É irmão da igreja, né? A gente tem que, não, irmão. Não, com alegria. Puxa, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou aqui nessa hora difícil sua, vim aqui te dar um abraço, não é? É isso às vezes, irmãos, que muda o luto de alguém, viu? É isso às vezes que muda a doença de alguém. Poxa, me amam. Me amam, poxa, eu não imaginava. Eu não imaginava que isso ia acontecer, não. É isso que às vezes muda a perspectiva que uma pessoa tem. Fala assim, eu não sei, esse pessoal é muito meio assim. Não quer saber? Gente, é simples, para a pessoa é simples. Não, eu estou com coisa aqui, esse pessoal é normal. Não é? Às vezes que muda. Agora, Paulo está chamando a gente a atenção que não é para fazer isso para que as coisas mudem. É para fazer isso porque a alegria de Deus domina a sua alma. Amém, glória a Deus. Pela glória do nome de Jesus. Você está dominado pelas coisas de Deus. Você está dominado pelo prazer de Deus. Não é? De ver ali naquele momento. Né? É por isso que o texto de Isaías 53 fala assim, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Que trabalho que foi que ele fez? Meu Deus do céu. Não é? Pastor, incrível que pareça, todas as vezes, né? O Marcos sempre fala comigo que a gente faz alma para alma, de Deus para Deus, a gente não sente cansaço. É uma coisa assim, divina, sabe? E o prazer de e é algo que realização. O cérebro, parece que o cérebro recebe muito bem. Mensagem de coisas de bom, né? E ainda que você tenha se desgastado, a sua alma se sente satisfeita por aquilo e fala assim para você, quer saber? Valeu a pena. Isso, verdade. Valeu a pena. Valeu a pena ver a alegria dos irmãos, valeu a pena desfrutar do culto, valeu a pena desfrutar da presença de Deus, valeu a pena. Ainda que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, não é verdade? Glória a Deus por isso, né? A misericórdia não é um fardo, mas um reflexo da graça recebida por Deus. Então, se a graça, irmãos, é o favor imerecido, misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Não é? Por exemplo, uma pessoa no hospital. Eu lembro que nós estávamos conversando com o irmão e ele falou assim, olha pastor, eu estou aqui no hospital por causa da muita má alimentação. Eu comi muito mal. Eu tenho levado uma vida desregrada nessa área e tal, e isso acabou causando esse problema meu aqui, né? Mas a misericórdia, irmãos, ela fala assim, mas você não precisa passar por isso não. Por quê? Porque Deus retirou a pena, não é? Deus retirou o agravo. Eu estou aqui para diminuir o agravo, porque apesar disso ser uma consequência, eu estou aqui para remover a consequência, para a glória do nome de Jesus, não é? Essa é a misericórdia.
Apesar de que esse é o resultado que acontece quando o quê, eu estou aqui para tirar esse resultado. É por isso que é íntima compaixão. Assim que Jesus olhou para a mulher, a viúva de Naim, ele sentiu íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É se colocar no lugar da pessoa. E falou o seguinte: olha, se fosse eu no lugar dela. E aí a íntima compaixão gerou misericórdia. Olha, o filho dela morreu, e a consequência do filho dela morrer, ela está nessa situação. Mas ela não vai ficar nessa situação não. Por quê? Porque eu vou ressuscitar o filho dela. Ela devia ficar nessa situação, mas ela não vai. Olha, essa pessoa aí no hospital deveria estar sofrendo por isso, mas eu vou lá para diminuir o sofrimento dela. Olha, essa pessoa fazendo mudança é assim. É assim que acontece mudança. Mas eu vou lá para diminuir o processo da mudança dela. Eu vou lá ajudar ela com isso aí. Olha, quem passa por isso e quem não coordena as contas dele, é isso que acontece. Mas eu vou lá para ajudar essa pessoa. Olha, quem está em status imigratório assim, esse aí é o resultado. Mas eu vou procurar um jeito para que a gente diminua o agravo disso. Isso é exercer misericórdia. Não é? Isso é exercer misericórdia. Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, eu desci para livrar. Misericórdia. Não é? Misericórdia de Deus pela nossa vida. Glória a Deus por isso. Isso deve ser feito com alegria, né? E Jesus, Deus é a fonte da misericórdia. A misericórdia faz parte do caráter divino. E o dom espiritual da misericórdia, ele vem com o intuito de consolar, não é? Os que estão doentes, os enlutados, os necessitados. Na verdade, eu tive a alegria de poder visitar uma pessoa, um amigo que estava enlutado. Deus me abriu uma oportunidade de uma maneira assim, né? Às vezes você sabe que é difícil viajar para um lado para o outro, a passagem é cara e tal. Mas eu consegui marcar a passagem para fazer uma entrevista de trabalho, de um trabalho que eu estava fazendo para uma faculdade. E aí a faculdade pagou a passagem bem nos dias que o irmão estava enlutado. Deus preparou. Para que eu fosse lá do outro lado do país dar um abraço nesse irmão. Está lá com ele no momento de dificuldade. Aí sabe o que aconteceu? Nos dias que a minha mãe morreu, eu abro a porta, quem está na porta da minha casa? O irmão, vem aqui passar uns dias comigo. Não é? Porque a misericórdia é assim, irmãos, ela é uma semente também, viu? Ela germina. Ok? Aquele que visita o oprimido no dia da sua dificuldade, Deus o visitará. Deus o ajudará na sua. Deus vai vir visitar você no dia da sua dificuldade também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Servir os necessitados, cuidado, hospitalidade, não é verdade? Olha, graças a Deus, irmãos, a gente vive no meio de um pessoal muito hospitaleiro. Eu fico muito feliz por isso. É raras as vezes que a gente fala assim: ó, irmão, estava pensando na casa do irmão. Não, pastor, vamos lá em casa. Vamos fazer lá em casa, pastor, vamos lá. Não tem problema aqui. Ah, pastor, minha casa, não, aqui, olha, veja bem, o jeito. Não, esse irmão é aberto a desfrutar da casa, estar junto, né? Isso é uma bênção para o nosso coração. A manifestar o coração compassivo de Deus por meio de atitudes concretas. A misericórdia não é pena, é agir com amor intencional onde há dor. Não é falar assim: ah, coitado também, né? O que eu vou fazer? Não, é falar assim: não. Agora é a hora de eu estar com meu irmão. Daí você fala assim: poxa vida, né? Também, eu sou o pastor, ou então eu sou o líder, né? Tem que acabar indo. Não. Olha, eu posso fazer. Né? Às vezes eu brinco com alguém, as pessoas vêm aqui e tal, passar, às vezes, fazer carteira de motorista, na época que o pessoal estava fazendo, né? Carteira de motorista, ou então vim aqui na Califórnia por alguma necessidade, aí a gente leva a pessoa para passear, para ver alguma coisa e tal. Aí a pessoa pega e fala assim: ô pastor, obrigado por ter levado em tal lugar. Eu falo assim: que você pagou o pacote standard, né? Se eu tivesse pagado o pacote VIP, você ia mostrar mais coisas. Esse é o jeito da gente brincar, de falar o seguinte: não, a gente está alegre em fazer isso. A gente está feliz em receber a pessoa em casa, em ter uma mesa preparada para a pessoa comer, em poder tomar um café junto, né? Olha, toda semana eu mando mensagem pelo menos para uns 5. Passa aqui em casa para tomar um café, né? Às vezes passa a semana inteira, dos 5 não passa um, mas toda semana eu mando. Né? Porque eu sei, irmão, que é difícil. Às vezes o trânsito está buzinando a cabeça do sujeito. Às vezes está passando um monte de coisa na cabeça do irmão, porque quer ir embora, porque está sofrendo, porque a coisa está apertada. Passa aqui, vamos sentar junto. Pastor, o senhor não tem o que fazer? Muito! Tenho muito o que fazer.
Não é? Ontem, 2 horas da manhã, eu estava acordado trabalhando. Porque meu chefe está no fuso horário. E quando ele está no fuso horário diferente, eu trabalho na hora que ele está trabalhando. Não é? Essa semana, por conta de uma necessidade que a gente vai ter de sair daqui, de viajar, eu precisei de adiantar o trabalho. Segunda-feira, nossa, eu sentei na frente do computador e fui embora. Mas, na hora de exercer misericórdia, estar juntos, eu abro a minha agenda com a hora que o irmão precisar para a gente estar junto, em nome de Jesus. Porque é para isso que Deus me chamou e eu faço isso com alegria. Alegria. Não é? Deus nos chamou para ser assim. E não é só a pessoa do pastor, é você, principalmente você, que Deus te chamou como um obreiro na casa de Deus. Se Deus te levantou como obreiro, é você exercer misericórdia, não é? E exercer misericórdia, né, às vezes não é pegar o telefone e avisar, ó, fiquei sabendo que o fulano, não, é você fazer, não é? Às vezes acontece muito na igreja, né? O pastor conta que às vezes chegava e falou, pastor, o fulano de tal está precisando de dinheiro, pastor, né? O irmão já deu um pedacinho para ele. Ah, eu não, pastor. Se o irmão está precisando de alguma coisa e você sabe, e chegou em você o conhecimento primeiro, seja o primeiro a fazer, claro. Vamos levantar mais gente para fazer isso, mas seja o primeiro. Seja o primeiro a exercer misericórdia. Né? Sabe? Para frente. Obrigado. Glória a Deus. Na parábola do bom samaritano, em Lucas, Jesus mostra a essência da prática desse dom. O samaritano não apenas sentiu compaixão, né, empatia profunda nas entranhas, mas interrompeu seus planos, não é? E agiu com sacrifício e graça, cuidando de um homem ferido, ignorado por líderes religiosos. Ah não, olha, eu queria muito ajudar, mas eu estou ocupado. Não. A misericórdia fala assim, eu queria muito ajudar, mas eu vou ajudar então. Já que eu quero muito, eu vou. Não é? Ah, mas isso vai ser inconveniente. Vai sim. Mas eu preciso ajudar. Eu preciso servir. Mas isso vai me custar dinheiro. Vai custar. É um dinheiro que eu não tenho, aí você precisa de ajuda. Não é? Mas vai lá, vai te custar tempo, vai te custar dedicação. Não é? Diferente do sacerdote do levita, o verdadeiro próximo se manifesta com amor de maneira concreta. Quem tem o dom da misericórdia é chamado a ser presença curadora, refletindo a bondade de Deus com atitudes práticas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A conclusão: os dons de contribuir, presidir e exercer misericórdia são dons espirituais indispensáveis para o funcionamento saudável da igreja. Não são dons espetaculares aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus são sinais de maturidade, amor e sensibilidade ao Espírito Santo. Paulo nos chama a exercê-los da seguinte forma: com liberalidade, com zelo e com alegria. Só assim cumpriremos o mandamento de servir uns aos outros em amor. Que Deus continue concedendo sabedoria e discernimento e graça ao nosso ministério, à nossa igreja, para que sejamos como servos fiéis, cheios do Espírito Santo e comprometidos com o reino de Deus. E aqui em francês, que Dieu vous nous bénisse. Amém?